Imagine um ser tão poderoso que pode destruir planetas inteiros com um simples pensamento, um rei que governa não apenas um reino, mas 9 mundos diferentes, um pai cujo amor e ira moldaram o próprio destino do universo Marvel. Este é Odin, o pai de todos, o rei de Asgard, uma das figuras mais majestosas e complexas de toda a mitologia dos super-heróis. Quando falamos de poder absoluto no universo Marvel, muitos pensam imediatamente em Thanos, no Galactus ou nos Celestiais. Mas há uma figura que, mesmo antes desses nomes serem sussurrados nos cantos mais sombrios do cosmos, já inspirava tanto reverência quanto terror. Odin Borson não é apenas o pai do deus do trovão Thor, ele é literalmente a personificação da sabedoria ancestral e do poder divino que transcende a compreensão mortal. Diferente dos heróis que conhecemos e amamos, Odin não nasceu para ser um salvador da humanidade. Ele é um deus no sentido mais puro da palavra, um ser cuja existência se estende por milênios, cujas decisões podem alterar o curso da história não apenas de um planeta, mas de toda a realidade. Sua história é uma jornada épica através de sacrifícios inimagináveis, guerras cósmicas e dilemas morais que fariam qualquer mortal enlouquecer de desespero. Hoje, vamos mergulhar na saga do Rei de Asgard, descobrir os segredos por trás de sua ascensão ao poder, e entender por que mesmo os seres mais poderosos do universo curvam-se diante de sua presença. Preparem-se para conhecer um Deus cujo amor pode mover montanhas e cuja ira pode despedaçar a própria realidade. A origem de Odin não é uma história de laboratórios científicos ou acidentes radioativos. É uma saga épica que remonta aos primórdios da própria criação, uma narrativa que mistura mitologia nórdica com a genialidade criativa de Stan Lee e Jack Kirby, que trouxeram este deus ancestral para as páginas da Marvel em 1962. Nascido como Odin Borson, filho de Bor, ele não herdou seu poder através de picadas de aranha ou radiação gama. Seu poder é ancestral, divino, parte de sua própria essência. Mas o que realmente moldou Odin não foi seu nascimento privilegiado, mas sim os sacrifícios aterrorizantes que ele fez em busca da sabedoria suprema. A lenda mais impactante de sua origem conta como ele se pendurou na árvore do mundo, Yggdrasil, por 9 dias e 9 noites, perfurado por sua própria lança, sem comida ou água, tudo para obter o conhecimento das runas e dos segredos do universo. Imagine a agonia de um ser imortal, escolhendo voluntariamente sofrer uma tortura que duraria mais de uma semana, sabendo que cada segundo se estenderia como uma eternidade. Mas isso ainda não foi suficiente. Odin sacrificou um de seus próprios olhos para beber da fonte da sabedoria, trocando sua visão física pela capacidade de enxergar através do tempo e do espaço, de compreender os mistérios mais profundos da existência. Esses sacrifícios não foram atos de desespero, mas escolhas calculadas de um líder que entendeu que, para proteger os 9 reinos sob sua responsabilidade, ele precisaria de mais do que força bruta. Ele precisava de sabedoria, de conhecimento, da capacidade de ver além do presente e antecipar as ameaças que viriam. E vieram muitas. A ascensão de Odin ao trono de Asgard não foi pacífica. Ele travou guerras contra gigantes de gelo, demônios de fogo e entidades cósmicas que ameaçavam destruir toda a ordem universal. Ao lado de seus irmãos Vili e Ve, ele derrotou inimigos que faziam Galactus parecer uma ameaça menor. Mas talvez sua conquista mais significativa tenha sido unir os 9 reinos sob uma única bandeira, criando um império cósmico baseado não apenas no medo, mas no respeito mútuo e na proteção coletiva. A saga de Odin atravessa décadas de publicações Marvel, mas alguns arcos se destacam como verdadeiros marcos da narrativa cósmica que definiram não apenas o personagem, mas toda a mitologia asgardiana. O mais impactante e emocionalmente devastador é certamente o Ragnarok, onde testemunhamos não apenas a destruição física de Asgard, mas a própria morte e renascimento cíclico dos deuses. Este não é um apocalipse comum que vemos em outras histórias de super-heróis, é o fim profetizado e inevitável de tudo que Odin construiu, protegeu e amou ao longo de milênios incontáveis, e sua reação a essa inevitabilidade revela camadas emocionalmente profundas de sua personalidade complexa. Durante o Ragnarok, vemos Odin enfrentando não apenas inimigos externos como Surtur e suas legiões demoníacas, mas confrontando a própria natureza cíclica e cruel da existência universal. Ele sabe, com a certeza terrível de suas visões proféticas, que Asgard deve inevitavelmente cair, que os deuses devem morrer em chamas para que possam eventualmente renascer das cinzas, mas esse conhecimento não diminui nem um pouco a agonia indescritível de assistir seu povo, sua família, seus súditos leais, e literalmente tudo pelo que lutou e sacrificou sendo consumido pelas chamas implacáveis do fim dos tempos.
A forma como ele guia Thor através desse período apocalíptico, alternando entre momentos de ternura paternal devastadora e decisões aparentemente cruéis que são necessárias para a sobrevivência, demonstra a complexidade aterrorizante de um pai que deve preparar seu filho amado para herdar não apenas um trono dourado, mas o peso esmagador de mundos inteiros e o destino de bilhões de vidas. Outro arco narrativo fundamental e profundamente pessoal é o conflito épico entre Odin e Thor quando o jovem deus impulsivo desafia a autoridade paterna e é consequentemente banido para Midgard, nossa própria terra. O que presenciamos aqui não é simplesmente uma birra divina ou um capricho real, mas um conflito filosófico profundo entre duas visões completamente diferentes de liderança e responsabilidade. Odin representa a sabedoria cautelosa e às vezes dolorosa, construída através de milênios de experiências traumáticas, erros custosos e lições aprendidas com sangue e lágrimas, enquanto Thor encarna a paixão jovem, impetuosa, o desejo ardente de ação imediata e uma visão mais pura de justiça heroica que ainda não foi manchada pelas realidades cruéis do poder absoluto. Este conflito entre pai e filho ressoa através de múltiplas histórias ao longo dos anos, especialmente quando os leitores começam a descobrir os segredos mais sombrios e perturbadores do passado de Odin. Sua conquista e unificação dos 9 reinos não foi sempre um processo honorável ou nobre. Houve genocídios brutais, traições calculadas, alianças questionáveis e decisões moralmente duvidosas que ele tomou repetidamente em nome do chamado bem maior, sempre justificando ações terríveis com a promessa de um futuro melhor. O peso psicológico e emocional dessas escolhas o assombra constantemente, criando uma culpa que corrói sua alma divina, e sua relação complexa com Thor torna-se um reflexo doloroso de sua luta interna constante entre o líder pragmático que ele teve que se tornar e o pai amoroso que ele genuinamente deseja ser. A saga dos Celestiais também marca profunda e indelevelmente a narrativa de Odin, apresentando-o com um dos desafios mais aterrorizantes de sua longa existência. Quando esses seres cósmicos ancestrais, entidades que existem em escalas de poder que desafiam a compreensão, ameaçam julgar a Terra e toda a humanidade, Odin se vê forçado a confrontar adversários que existem em um nível de poder genuinamente comparável ao seu próprio. A preparação desesperada para essa batalha cósmica revela não apenas a magnitude impressionante de seu poder divino, mas também, de forma igualmente importante, suas limitações muito reais e aterrorizantes. Mesmo sendo um deus no sentido mais literal da palavra, Odin é forçado a reconhecer com humildade que há forças antigas no universo diante das quais até mesmo ele, o pai de todos, deve curvar-se em respeito ou encontrar formas criativas e desesperadas de resistir. O sono de Odin representa talvez um dos aspectos mais vulneráveis e humanizadores do pai de todos. Este estado comatoso profundo que ele deve experimentar periodicamente para renovar e restaurar seu poder divino sempre em declínio deixa todo Asgard perigosamente vulnerável a ataques externos, forçando Thor a assumir responsabilidades régias para as quais ele nem sempre está adequadamente preparado ou emocionalmente maduro. Esses períodos de vulnerabilidade divina não apenas humanizam um personagem que de outra forma poderia parecer distante demais da experiência mortal para que nos identifiquemos genuinamente com ele, mas também demonstram que mesmo os deuses mais poderosos têm fraquezas fundamentais que podem ser exploradas impiedosamente por inimigos astutos e pacientes. Descrever o poder de Odin é como tentar medir o infinito com uma régua mortal. Estamos falando de um ser cujas habilidades transcendem a compreensão física básica e adentram territórios que desafiam as próprias leis da realidade. Seu poder não é apenas mágico ou físico, é ontológico, afetando a própria natureza da existência ao seu redor. A força física de Odin é descomunal, capaz de despedaçar planetas com golpes diretos, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Sua verdadeira supremacia reside na força de Odin, uma energia mística que permeia todo o seu ser e que pode ser canalizada de formas virtualmente limitadas. Com essa força, ele pode ressuscitar os mortos, alterar a realidade em níveis fundamentais, viajar através do tempo e do espaço instantaneamente, e manipular energias cósmicas que fariam as gemas do infinito parecerem brinquedos de criança. Sua longevidade beira a imortalidade verdadeira. Odin viveu por centenas de milhares de anos, acumulando conhecimento e experiência que nenhum mortal poderia sequer começar a compreender. Essa perspectiva temporal lhe concede uma sabedoria que é tanto uma bênção quanto uma maldição, pois ele vê padrões e consequências que outros não conseguem perceber, tornando-o às vezes impaciente com a miopia de seres mais jovens. Gungnir, sua lança mística, não é apenas uma arma, é uma extensão de sua própria vontade divina. Forjada com materiais impossíveis e encantada com magias que remontam à criação do próprio cosmos, Gungnir nunca erra seu alvo e pode perfurar qualquer defesa, física ou mística. Quando Odin a empunha, não está apenas segurando uma lança, está canalizando o poder de criação e destruição que define sua própria essência. Seus corvos, Hugin e Munin, representam pensamento e memória, e são mais do que companheiros animais.
Eles são extensões de sua consciência, capazes de viajar através dos 9 reinos instantaneamente, coletando informações e servindo como seus olhos e ouvidos em lugares onde nem mesmo ele pode estar fisicamente presente. Através deles, Odin mantém vigilância constante sobre ameaças potenciais, conspirações em desenvolvimento e o bem-estar geral de seus súditos. Mas talvez seu poder mais impressionante seja sua capacidade de manipular o destino e a probabilidade. Odin não apenas prevê o futuro, ele pode, até certo ponto, alterá-lo. Suas profecias não são previsões passivas, mas declarações ativas que podem influenciar o curso dos eventos. Essa habilidade vem com um preço terrível, pois ele às vezes deve tomar decisões que parecem cruéis no presente, sabendo que são necessárias para evitar catástrofes futuras ainda piores. Os relacionamentos de Odin são tão complexos quanto épicos, moldados por milênios de alianças, traições, amores e ódios que transcendem a compreensão mortal. Como pai, rei e Deus, ele navega através de uma rede de relacionamentos que podem determinar o destino de mundos inteiros. Thor, obviamente, representa seu relacionamento mais central e conflituoso. Como pai, Odin ama Thor com uma intensidade que pode mover montanhas, mas como rei, ele frequentemente deve tomar decisões que magoam profundamente seu filho. O banimento de Thor para Midgard não foi apenas uma punição, foi uma lição dolorosa sobre humildade e responsabilidade. Odin vê em Thor tanto seu maior orgulho quanto sua maior preocupação, pois sabe que um dia seu filho deve herdar responsabilidades que poderiam esmagar até mesmo um deus. Loki apresenta um dilema ainda mais complicado. Como filho adotivo e deus das travessuras, Loki representa tudo o que Odin teme sobre o poder sem sabedoria. Seu relacionamento com Loki é uma dança constante entre amor paternal e necessidade política. Odin sabe que Loki é tanto capaz de grandes atos de heroísmo quanto de traições devastadoras, e essa imprevisibilidade torna cada interação entre eles carregada de tensão emocional. Frigga, sua esposa, serve como sua âncora emocional e conselheira mais confiável. Em um universo onde Odin deve constantemente tomar decisões impossíveis, Frigga representa sua humanidade residual, lembrando do custo pessoal de suas escolhas régias. Ela é uma das poucas pessoas que podem desafiar Odin diretamente sem medo de retaliação, e sua morte em algumas continuidades deixa um vazio em Odin que nunca é completamente preenchido. Entre seus inimigos, Surtur, o demônio de fogo, representa uma ameaça existencial não apenas para Odin, mas para toda a ordem cósmica. Sua rivalidade transcende questões pessoais, tornando-se um conflito entre forças fundamentais opostas, ordem versus caos, criação versus destruição. Cada confronto entre eles tem o potencial de remodelar realidades inteiras. Mangog, uma entidade de ódio puro criada pelo genocídio que Odin cometeu no passado, serve como um lembrete constante das consequências de suas decisões mais sombrias. Mangog não é apenas um inimigo físico, é a materialização da culpa e do remorso de Odin, uma força que se alimenta de cada vida que ele tirou em nome do bem maior. Os gigantes de gelo representam inimigos tradicionais, mas também uma tragédia pessoal, especialmente considerando que Loki é, na verdade, um gigante de gelo que Odin adotou. Esta complexidade racial e familiar adiciona camadas de dor pessoal a conflitos que de outra forma seriam puramente políticos ou territoriais. A saga de Odin nos ensina que mesmo os deuses enfrentam dilemas impossíveis, que poder absoluto vem acompanhado de responsabilidade absoluta, e que às vezes as escolhas mais difíceis são feitas por amor, não por ódio. Ele é um personagem que transcende a típica narrativa de herói versus vilão, mostrando-nos que a verdadeira complexidade está nos tons de cinza entre o bem e o mal absolutos. Odin Borson não é apenas o pai de todos os deuses asgardianos, ele é um espelho onde vemos refletidas nossas próprias lutas com autoridade, família, sacrifício e as consequências de nossas escolhas. Sua história continuará ecoando através das gerações de leitores porque toca em temas universais através de uma lente épica e divina. Se esta jornada através da mitologia de Odin despertou sua curiosidade sobre outros personagens igualmente complexos do universo Marvel, deixe seu like, compartilhe nos comentários qual deus ou herói você gostaria de ver explorado a seguir, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas expedições através das histórias mais fascinantes dos quadrinhos. Até a próxima aventura!